Boa noite, amigos queridos, mais uma vez, bem-vindos. Agradecendo a presença de todos vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook do Kardec Houston, amigos queridos de Houston, do Kardec Houston, do Sunrise, amigos de Austin, de Dallas, de San Antônio, do sul do Texas, do interior do Texas, de todos os Estados Unidos, incluindo o Havaí, o Canadá, o Brasil de norte a sul, desde o Amapá até Lajeado. Amigos do Brasil inteiro assistindo, e na Europa, Lisboa e Madrid. É um prazer estar aqui com vocês. Nos apresentando, eu sou Fernanda Wiskowski, representando os grupos Kardec Houston e ASC, Austin Study Kardec. E o nosso convidado muito especial dessa live de hoje é o nosso parceiro de trabalho e muito querido amigo Carlos Campetti. E é muito querido também dessa comunidade, né? Já bastante conhecido. Carlos, é uma grande alegria estar aqui com você hoje. Um imenso prazer ter você aqui nessa live, nessa noite especial e tão linda. Satisfação nossa, Fernanda. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. É a nossa saudação fraterna a todos que nos estão acompanhando, né, nessa live. Muito obrigada. É um reencontro muito importante. E para te apresentar, então, eu vou apresentar o Carlos aqui, lendo aqui do celular. O Carlos é jornalista, com pós-graduação em Marketing e MBA, funcionário aposentado do Banco do Brasil, diretor da Federação Espírita Brasileira, coordenador da área de estudo do Espiritismo do Conselho Federativo Nacional da FEB, presidente do Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras, médio de psicofonia e palestrante, coautor dos livros Passes a la Luz del Espiritismo e Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades. É autor do livro El Espiritismo ante las religiones y el materialismo, Influências em la Sociedade. Mas o mais importante desse currículo todo é esse carisma, esse coração, essa amizade, preciso falar isso. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E para a gente começar, vamos abrir aqui com uma prece. Então, nesse momento, buscando a sintonia com nossos amigos espirituais, mentores, anjos guardiães, e espíritos protetores da nossa comunidade, Houston, nos dirigimos a Deus e ao nosso Mestre Jesus, unindo os nossos corações e visualizando essa imagem serena, tranquila e amorosa do nosso Mestre, pedindo que nos guie, né, nos trabalhos dessa noite, que nos inspire e, principalmente, conduza o nosso irmão Carlos na mensagem de hoje, dando a inspiração necessária para que esse trabalho seja feito de acordo com a sua vontade, que todos nós possamos estar com os corações abertos e receptivos a esses ensinamentos, que possamos assimilá-los, mas principalmente, Pai, buscando identificar todas as oportunidades para colocar em prática o que aqui aprenderemos hoje. E dessa forma, esses ensinamentos serão alavanca de ação, que possamos estar, então, contribuindo com um mundo melhor, ainda que essa parcela seja tão pequena, essa pequena parte, mas principalmente progredindo espiritualmente, que é o nosso objetivo, e servir ao Pai, que é o nosso propósito de vida. Então, nesse momento, pedimos permissão para iniciar os trabalhos da noite de hoje, com a gratidão transbordante em nossos corações por essa grande oportunidade de divulgar o Evangelho do Senhor. Então, agradecemos a presença de todos, agradecemos essa oportunidade. Nosso querido Carlos vai fazer uma apresentação desse assunto, que é a educação do espírito, e no final nós vamos
temos uma sessão de perguntas e respostas que já foram submetidas pelos grupos de Houston. Então, Carlos, mais uma vez, obrigada e estamos te acompanhando aqui. Obrigado, Fernanda. Bem, esse assunto da educação de desafio para todos os povos que despertaram para sua importância. Isso, ao longo do tempo, nós vemos várias tentativas, né, em diversos povos, e a educação tem sido efetivamente mal compreendida. Nós vemos lá no tempo de Sócrates ele sendo condenado pelos juízes, porque, segundo eles afirmavam, estaria pervertendo a juventude, quando na realidade ele estava educando a juventude e tentando ajudar a criatura a aprender a pensar por si e não ser dependente, não é, do pensamento alheio. Então, nós encontramos uma afirmativa muito interessante de Edgar Morin, que é um pensador francês. Ele diz: é preciso educar os educadores, porque efetivamente os educadores necessitam aprender uma visão um pouco mais ampla para aprofundar efetivamente a educação num campo que possa transcender o momento que passa breve e que efetivamente não é o fundamento da vida. Pode ser o da existência, mas não o da vida, não é? Porque a gente tem a vida, que é imortal, dada por Deus nosso Pai, e é única, e temos diversas existências nas múltiplas reencarnações, o que boa parte dos educadores do mundo nem consideram como hipótese, o que é uma grande dificuldade. Não queremos nos referir aqui, não simplesmente à educação no campo da matéria. Nós queremos também nos referir à educação do ser essencial, está bem? O espiritismo, ele transcende a realidade material quando ele vai tratar do ser criado simples e ignorante, que somos todos nós, fomos criados simples e ignorantes, e que ao longo do processo evolutivo nós fomos nos desenvolvendo até adquirir o livre-arbítrio, e com o livre-arbítrio a responsabilidade. Aí então, nesse contexto, nós já vemos uma amplitude imensa desse campo da educação. No contexto da educação do espírito, nós vamos examinar a situação da humanidade neste momento. Nós vemos uma transição acontecendo que vai levando a humanidade a sair daquele estado de inconsequência para o estado de consciência da sua própria realidade. E agora mesmo nós estamos vivendo uma pandemia tremenda, e é lógico que nós temos que ser inteligentes e considerar que o vírus ele não traz mensagem nenhuma para nós, o vírus não pensa, e ele não tem nada para nos dizer, ele em si, não é? Os milhões de vírus que se espalham pelo mundo. Mas nós, como seres humanos inteligentes, podemos tirar conclusões a respeito do que está acontecendo. E é óbvio, não é, para quem considera a questão evolutiva da humanidade, que nós estamos recebendo mais uma oportunidade para sairmos do marasmo, da acomodação no campo da vida física, para cogitarmos a respeito do nosso papel diante do universo, do nosso semelhante, melhorando inclusive as nossas próprias relações sociais. Então nós, como habitantes, somos convidados a superar essa consciência que é chamada consciência de sono, que Joana de Angelis examina muito bem na sua série psicológica, em que o indivíduo se entrega simplesmente aos cuidados do campo da matéria. A sobrevivência no campo material, a educação para alcançar uma boa posição social, ou para conseguir um bom emprego, ou para ter um conceito diante dos padrões do mundo, não é? Mas o indivíduo precisa passar a considerar que há mais do que isso, bastante mais do que isso. Não é? Então,
há uma necessidade premente de nós nos libertarmos da expiação. Nós estávamos vivendo até há pouco num planeta em transição, que era de expiação e provas para a regeneração, essa transição, e adentramos aproximadamente uns 10 anos na era da regeneração. Até hoje é muito difícil para todo mundo aceitar essa realidade, que todos consideram que não veem diferença na humanidade. No entanto, se nós elastecermos um pouco a nossa visão, nós vamos ver que houve muita mudança nos últimos 50, 60 anos, muita mudança mesmo. E que nós estamos já numa situação de dobrar a nossa cultura de uma maneira espantosa, numa velocidade impressionante. Então, nós alcançamos muitas conquistas mesmo, especialmente no campo intelectual. Mas não alcançamos tantas vitórias ou tantos avanços no campo moral, no campo do conhecimento da realidade espiritual, e é para onde nós precisamos avançar. Nós estamos ainda numa situação de expiação na Terra. Estamos convidados a superar essa etapa para um planeta de regeneração onde prepondere a prova. E nós, mais dóceis às leis divinas, com a consciência mais plena da presença de Deus, nosso Pai, em tudo, inclusive em nós mesmos, agirmos de uma maneira mais fraterna, porque somos todos irmãos uns dos outros. Os seres humanos somos chamados a assumir o controle da situação e não sermos mais vítimas das nossas inconsequências. Sair, então, da inconsequência para a responsabilidade. Sair do estado de sono para o estado de consciência desperta, quando nós passamos a considerar que somos muito mais do que um amontoado de células que se desfaz com o tempo. Nós somos espíritos imortais. Então, não há, de forma nenhuma, saltos no processo evolutivo da criatura. A natureza não dá saltos, a gente sabe disso. No entanto, nós já avançamos muitíssimo, como nós comentamos. Vamos lá. Nós imaginávamos ver o livro Nosso Lar no cinema? Eu não imaginava que na minha encarnação eu iria ver isso. Eu sabia que ia acontecer, tinha a convicção de que iria ocorrer, mas pensava que seria muito mais tarde. Então, Nosso Lar já foi levado e está sendo gravado o Nosso Lar 2, uma sequência, não é baseado na obra do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Então, nós poderíamos imaginar que nós estaríamos encarnados quando o nosso planeta estivesse entrando na era da regeneração? Nós estamos encarnados. E olha a situação. Está no livro da Codificação Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo fala dos trabalhadores da última hora, e nós efetivamente, se conseguimos entender a proposta e nos integramos no trabalho do Cristo, fomos trabalhadores da última hora da expiação e provas. E estamos convidados agora a ser trabalhadores da primeira hora da era da regeneração. É um grande desafio. Não é privilégio, não, é desafio. Exige de nós efetivamente, mais renúncia, mais entrega, mais dedicação, mais esquecimento de si mesmo, mais busca de uma consciência mais ampla quanto à realidade espiritual e nosso papel na vida. O Espiritismo anuncia essa era nova desde a sua codificação. Allan Kardec, num livro magistral, que infelizmente é pouquíssimo lido, até uma edição bem antiga dele aqui, a Gênese, edição da FEB, tradução de Guilherme Ribeiro, já tem edições mais novas. A Gênese foi o último livro escrito por Allan Kardec, codificado por ele, não é? Apesar de que neste, a participação de Allan Kardec é bem maior do que nos outros. E este livro, infelizmente, é o menos lido da codificação. E, no entanto, aí nós vemos efetivamente a solidificação da ciência espírita. E ele vai nos falar, lá no último capítulo, sobre os tempos tão chegados, não é? A geração nova, os novos tempos e a geração nova. E ali nós vamos encontrar a informação de que aproximadamente 100 anos antes da codificação espírita, a Terra tinha entrado no período de transição de planeta de expiação e provas para a regeneração.
em 2010, no congresso realizado em Brasília, comemorativo do centenário do nascimento de Chico Xavier, Bezerra de Menezes deu uma mensagem por Divaldo Franco, informando que os espíritos espíritas reunidos naquela ocasião, era 18 de abril de 2010, tinham se reunido nas cercanias da Terra naquela ocasião, consideravam que a Terra estava adentrando o período da regeneração. Vamos considerar isso, nós estamos falando da educação do espírito, os desafios, as dificuldades, nós precisamos entender o contexto que nós estamos situados. Então, nós estamos efetivamente adentrando o período da regeneração. Mas usando a expressão que eu vi por primeira vez do presidente Jorge Godinho, presidente da FEB, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi pela boca dele, ele afirmando que nós estaríamos no primeiro segundo, do primeiro minuto, da primeira hora da regeneração. Nossa. Então, vamos pensar. Olha que interessante. Quando é que começa o novo dia? Começa passado da meia-noite. E, portanto, o dia começa quando é noite ainda. É meia-noite, quer dizer, é a partir dali que virá, dentro de algumas horas, a madrugada. Então, primeiro segundo ainda. Ah, mas já faz 10 anos que os espíritos, que o que Bezerra de Menezes deu essa mensagem, você falou ainda há pouco que faz 10 anos. Não significa nada de eternidade 10 anos, nós ainda continuamos no primeiro segundo. E ainda é noite. E nós estamos convidados a nos conscientizar da nossa responsabilidade sobre a nossa autoeducação, para acender a nossa própria luz, para aprender a não ser dependentes da luz alheia. Porque ainda é o nosso grande problema. Como vamos adentrando a regeneração sendo dependentes da luz alheia? É o momento de nós nos conscientizarmos, porque sendo noite, os espíritos podem nos ajudar, nosso anjo da guarda nos apoia, mas eles não podem fazer por nós o que é nossa responsabilidade. Daí a importância do nosso esforço de conscientização. Há muitos desafios. A tarefa da educação, ela é uma tarefa de uma magnitude impressionante. Então, nós nos sentimos muito pequenos diante desse desafio. E a grande dificuldade, inclusive, e às vezes nos colocamos um tanto entristecidos por isso, é observar que pessoas, até espíritas, ficam disputando a respeito do assunto, de que tem o método melhor do que o outro para poder educar as crianças, para educar os jovens, para ensinar o espiritismo para os adultos, quando, em realidade, nós devemos nos unir no esforço efetivo de nos apoiarmos, porque ninguém tem a ciência completa e ninguém tem o melhor método. O melhor método para a nossa atualidade não é dos grandes pensadores, educadores que passaram e que deixaram aí realmente contribuições muito importantes. O melhor método de estudo do espiritismo foi estabelecido pelo próprio Allan Kardec. E nós precisamos conhecer Kardec para entender isso. E sendo educadores, inclusive, no campo profissional, é muito importante conhecer esse discípulo de Pestalozzi que estabeleceu uma metodologia que partiu da maiêutica de Sócrates, pensando pela capacidade dialógica de Jesus, que falava com cada criatura de acordo com a sua capacidade de entendimento, para vir nos trazer essa doutrina que começa com um livro que nos apresenta perguntas e respostas. Exatamente. É uma coisa impressionante esse Allan Kardec, simplesmente. Adiantadíssimo do seu tempo. E algumas pessoas incautas, desprevenidas, mal informadas, dizem que Kardec está ultrapassado. Aí a gente diz assim, amigo, você que nem se atualizou ainda. Nem dá para dizer que você está ultrapassado, porque você nem chegou lá ainda para compreender a proposta de Kardec. Porque se tivesse entendido, não falaria uma bobagem dessa de maneira nenhuma. O pensamento de Kardec está muito avante daquilo que nós temos condições de entender. Então, o Livro dos Espíritos nos oferece as diretrizes de todo o processo educativo da criatura, no campo material e no campo espiritual. Está bem? Então, as escolas
infelizmente, no mundo, elas cuidam da instrução e não da educação. Há uma diferença entre uma coisa e outra, e bem profunda. Basta a gente ir no dicionário para ver. Um indivíduo instruído, ele pode ser ilustrado, ter conhecimento de várias informações que ele recebeu ao longo do tempo, mas o indivíduo educado, ele muda de comportamento. Há uma diferença fundamental. Há uma mudança de comportamento quando o indivíduo se educa. E aí, eu me lembro, um período vivendo em Brasília, todos os dias saía do trabalho e ia entrar no bairro onde eu estava morando, e na entrada do bairro tinha um cartaz imenso de uma propaganda de uma escola, em que aparecia um menino de mais ou menos uns 10 anos de idade, outras crianças atrás dele por lá, e ele então olhando fixamente, e aparecia a frase assim: eu escolhi ser líder. E eu me perguntava cada vez, líder do quê? De quem? Para quê? Então, todos os alunos daquela escola iam ser líderes? De quem? Para fazer o quê? Então, é aquela história. Aí o indivíduo não consegue ser líder, ele se frustra, se sente inútil, não serve para nada. E desde quando, para ser feliz, nós temos que ser líder de alguma coisa? Vamos ser líderes do bem? Será que aí a gente realmente vai se firmar? Porque, de fato, nós não podemos confundir instrução com educação. A educação se faz dentro do lar. A escola instrui, prepara o indivíduo para uma profissão, para competir, não é? Para ser líder dos outros. A escola pode preparar para isso, infelizmente, porque não deveria só fazer isso, não. A escola deveria contribuir efetivamente para a educação, como Pestalozzi fazia, e foi o que Allan Kardec aprendeu como discípulo de Pestalozzi, a educar, não é? E autoeducar-se. Então, se a escola não está fazendo a educação, está ensinando a competição, quem é que vai educar? Onde o ensinamento dos expoentes do passado? Onde aquilo que Pestalozzi trouxe? Aonde nós encontramos isso? A sua prática. Então, o desafio é muito grande para os profissionais, muito grande mesmo, especialmente se são espíritas. Mas nós temos os elementos disponíveis na própria codificação espírita. E aí nós lembramos agora, né? Se é educadora a pessoa, é importante ler a Filosofia da Educação Espírita, Ney Lobo, edição da FEB. Muito interessante, vários volumes, pouquíssimo lido, porque exige esforço da gente para compreender aquilo ali, não é? Então, o processo, efetivamente, da educação começa no nível individual, da criatura, para depois se tornar coletivo e institucional. Se o indivíduo não se conscientiza, não é auxiliado para isso, a educação não se efetiva. Então, os profissionais da educação espírita entenderão, assim como os pais na educação dos seus filhos, que mais vale o exemplo do que propriamente as palavras. As palavras têm que vir com a autoridade moral da vivência. Se isso não acontece, dificilmente o indivíduo se torna referência para os outros. Então, a diferença efetiva está na conscientização nossa para a realização da tarefa. E vamos buscar a compreensão daquilo que Allan Kardec nos ensinou, para que nós não nos espantássemos com a palavra ensino, porque se ensina numa conversa, num diálogo. Vamos colocar numa expressão mais popular, num bate-papo com as pessoas. A gente ensina e aprende uns com os outros. Nós somos, ou exercemos esse papel constantemente no intercâmbio que nós fazemos com nossos semelhantes. Então, é muito importante nós compreendermos que quando nós estamos no diálogo, nós estamos falando, a nossa palavra tem mais autoridade quando está calcada num sentimento de convicção por uma vivência daquilo que nós efetivamente incorporamos como nossa filosofia de vida e como parâmetro para guiar os nossos passos na relação com os nossos semelhantes. O assunto é muito mais profundo. Nós estamos aqui fazendo uma breve introdução para abrir para as perguntas. O tempo corre muito rápido,
Então, nós vamos agora passar, Fernanda, não é para as perguntas, e vamos complementando a ideia na medida em que as perguntas forem aparecendo, para atender, então, as necessidades das pessoas, não é, que fizeram essas perguntas. Gostei muito do que você mencionou sobre Kardec ter vindo da educação de Pestalozzi, porque o que estava rolando na época era uma coisa muito repressora, né? E Pestalozzi, ele estimulava as crianças a usarem a criatividade e as ideias out of the box. Então, totalmente diferente do sistema da época. E isso fez toda a diferença no trabalho dele, como educador, e mais ainda no trabalho espírita. Então, também gostei muito de você ter mencionado o livro A Gênese, que é um livro maravilhoso, é um ótimo convite para todos conhecerem esse livro, que fala tanto de nós mesmos, do mundo, da humanidade, e Kardec teve essa participação, que você falou que é mais do que os outros livros, maravilhoso. Obrigada por mencionar a pandemia também, o mundo de regeneração. Então, essas perguntas foram enviadas pela nossa comunidade e queria mencionar que nós estamos aqui juntos 26 anos depois de termos fincado a bandeira de Kardec no Texas, na fundação desse grupo para o qual nós estamos nos direcionando, além do Sunrise também, um grupo lindo. Então, começamos com as perguntas. Primeiro é a frase famosa, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento, instruí-vos, esse é o segundo, Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. E fala da importância da educação, né, da gente como espírito. E Martins Peralva, no seu livro Estudando o Evangelho, nos sugere estabelecer 3 passos para a nossa renovação íntima, que é o estudo, a meditação e o trabalho. Sendo que o estudo é a base da nossa vida significativa, infraestrutura da nossa vida como uma fundação dá suporte a uma casa. Então, a educação do espírito. Eu queria perguntar se você pode falar sobre a importância do estudo constante, diariamente, individual, como um primeiro passo para o nosso progresso espiritual. E o estudo e a prática do Evangelho como nosso roteiro de vida. Então, a educação do espírito. Dentro da linha do pensamento que vimos desenvolvendo, se a escola não promove a educação, né, das crianças, dos jovens, ela trabalha muito mais com a questão da instrução, da preparação do indivíduo para a vida material, né, para uma posição na vida. Então, cabe aos pais a educação. E o Livro dos Espíritos deixa isso muito claro na questão 383, 385 do Livro dos Espíritos. O assunto é abordado. A responsabilidade da educação é dos pais e ela é intransferível. Os pais não podem transferir essa responsabilidade para outrem, porque ela é a responsabilidade que assumiram, não é, dentro da Deus, nosso Pai, para o cuidado dos seus irmãos que reencarnam como seus filhos naquele período de fragilidade em que, segundo os espíritos informa Allan Kardec na questão 383, o espírito está mais maleável às impressões que recebe. Então é muito importante que os pais compreendam que é fundamental que nós ofereçamos aos nossos filhos aquilo que a gente considera como o melhor. Isso é o que a gente normalmente faz. Nós queremos para os nossos filhos a melhor roupa, melhor comida, melhor escola, aquela que é mais conceituada, não é? E muitas vezes nos esquecemos de oferecer para eles aquilo que é o melhor que nós encontramos para guiar a nossa vida, que é o que nós escolhemos como filosofia de vida. A não ser que não tenhamos convicção, não é? Se a gente não tem convicção, então não tem o que oferecer, não há convicção. E nós nos lembramos espírita de São Paulo, e trabalhou na FESP muito tempo, e também fez cursos para aprender a lidar com evangelização com Cecília Rocha, quando ela ainda vivia no sul do Brasil. Mais tarde ela se tornou diretora e depois vice-presidente da FEB. Eu ouvi uma palestra dele uma vez, ele dizendo o seguinte, que quando os pais, os filhos normalmente seguem os pais, ainda quando não querem,
os filhos acabam seguindo os passos dos pais. E por isso que é importante que os pais marquem, não é, os seus passos com muita clareza. Quando os pais não sabem por onde vão, qual é o caminho, estão desorientados, ora vão para lá, ora vão para cá, então não deixam as pegadas muito claramente marcadas. Quando os filhos estão em dificuldades na vida, eles vão procurar as pegadas para se orientar e não encontram, porque os pais não souberam deixar para os filhos, não é? Isso é simbólico, não é? Então, papai e mamãe, ensine o evangelho para o seu filho desde cedinho. Eu vou citar aqui um exemplo de nossa experiência, peço perdão por fazer referência pessoal. Nós iniciamos o evangelho no lar quando eu tinha 10 anos. Eu vivi 1 ano com a tia nesse período e ela fazia o evangelho em casa. E quando retornei para o meu lar, nós não tínhamos o evangelho, eu propus ao meu pai que nós iniciássemos o evangelho no lar. E aí, depois de conversar e tal, né, eu vou resumir para poder dar mais tempo, nós iniciamos o evangelho e o meu irmão Geraldo, que alguns de vocês conhecem, Geraldo Campetti, ele tinha 4 anos de idade. E então nós iniciamos o evangelho, fazíamos uma leitura simples, um comentário. Quando o papai estava, que ele viajava muito, ele dava excelentes contribuições, porque ele trazia os exemplos da vida prática para aquilo que estava sendo estudado ali. E um dia, o Geraldo, passados 4 anos, agora estava com 8 anos, pela primeira vez ele perguntou, eu posso comentar? E aí eu disse para ele, lógico que sim, como não? E ele então começou a comentar. Com 12 anos estava fazendo palestra no Centro Espírita da cidade, que a gente fundou um centrinho. Então, com 12 anos, ele estava fazendo palestra no centro. Aí tem pai que acha que os filhos não compreendem o evangelho, que tem que ter um livrinho infantil para dar. Lógico que pode usar livrinhos infantis, mas as crianças compreendem sim. Ainda mais as crianças da atualidade, que já viram isso no mundo espiritual muito mais profundo do que nós estamos vendo aqui. Então, é momento de, desde pequenininho, não tem evangelização da criança hoje, do bebê, tem até evangelização do bebê já hoje, nos centros espíritas. Então, papai e mamãe, evangelho no lar desde antes do neném nascer. Minha mulher e eu começamos antes do casamento, o evangelho no lar. Quando decidimos que a gente ia ficar noivo, a primeira coisa que fez foi, nós vamos nos encontrar uma vez por semana e estabelecer o evangelho no lar. Então, evangelho no lar. Agora, nós também precisamos estudar o espiritismo. Will Durant é um filósofo, escritor, historiador americano. Ele escreveu um livro onde ele coloca uma série de textos, uns 400 textos, às vezes o livro inteiro, às vezes partes de algum livro, e ele diz que uma pessoa que lesse aqueles textos que ele estava indicando 1 hora por dia, 7 dias na semana, durante 4 anos, se tornava um autodidata, um filósofo autodidata. Aí eu me perguntei, não é, na época, eu era jovem quando eu li isso. Eu comprei esses livros porque um sujeito bateu na porta, antigamente se vendia livro, né? E o sujeito ambulante vendendo livro. Bateu na porta, eu olhei os livros, me interessei, perguntei para minha mãe se tinha dinheiro lá para comprar, e comprei aquela coleçãozinha de livros, fui ler. Não deveria ter uns 13, 14 anos. E aí, naquela época, eu já pensei assim, nossa, que coisa interessante, se o Will Durant está sugerindo esses textos, o Espiritismo já tem os textos, porque tem a codificação de Kardec, né? Já tem a base. Então, se a gente estudar 1 hora por dia Kardec, todos os dias, 7 vezes na semana, durante 4 anos, com dedicação, com sinceridade, a gente pode se tornar um filósofo espírita, Pache. Olha aí. Então, está ao alcance de todo mundo. Eu sou meio obtuso, eu não entendo bem e tal. Vamos fazer o esforço, colocar o dicionário do lado. Tem gente que chama o dicionário de pai dos burros. Eu digo pai dos inteligentes. Porque burro não consulta dicionário. Quem consulta dicionário é cara inteligente, poxa. Pessoa inteligente. Então, coloca o dicionário do lado. Ah, mas hoje nem precisa. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Basta colocar aqui a palavra e já vai aparecendo o significado, não é isso? Então, a gente pode usar o dicionário
Eu estou apoiado aqui no dicionário, aqui, ó. ROAS. Então, a gente pode usar o dicionário e ir ampliando nosso vocabulário, nossa capacidade de entendimento. Então, evangelho no lar, estudo individual, 1 hora por dia. Interessante, né? Quem puder fazer isso, maravilhoso. E a família, onde é que fica? Ah, mas já tem o evangelho no lar. Mas dá também para estudar. Mais agora, nesse tempo de pandemia, que a gente é trancado dentro de casa, não pode sair. Aproveitar para estudar com a família o espiritismo. Eu não posso falar aqui de coisas que a gente não realiza, tá bem? Ficar fazendo teoria com vocês não resolve nada. Então, eu estou colocando aqui da prática, não é da gente... A gente começou há anos a fazer isso, por insistência da minha mulher. No começo eu não acreditava que isso funcionasse de jeito nenhum, mas ela insistiu, a espiritualidade indicou, insistiu. A gente é meio teimoso, né? Precisa, às vezes, levar uma lambada para aprender. E aí começamos o estudo todos os dias em casa. A nossa filha hoje é espírita por causa disso. No começo ela não queria de jeito nenhum, mas aprendeu, não é, a ler o espiritismo, a encontrar as respostas que ela precisava para a vida dela no espiritismo, e efetivamente ela é espírita. Se casou com um rapaz que não era espírita, hoje ele está dentro do centro, dando colaboração, contribuindo, participando de estudos online, atentíssimo, e estão já educando a filhinha, não é? Ele já tinha 2 filhos também, de relação anterior, e que estão orientando. O filho mais velho ficou sabendo que eles estavam estudando, fazendo estudo sistematizado na Federação Espírita Brasileira, ele quis ir lá também, se encantou. Aí a minha filha falou, pai, ele quer voltar, o que a gente faz agora? Eu digo, mostra para ele a juventude, funciona no mesmo horário, e deixa ele escolher, conversa com o pessoal lá, né, para ver se ele pode entrar, e aí ele foi e assistiu a reuniãozinha dos jovens, se encantou, e adorou. Então, as crianças e os jovens já vêm preparados, basta a gente dar a oportunidade, dar a chance para eles. Papais e mamães, não percam essa chance, por favor, tá bem? Estudo diário com eles do espiritismo vai ajudar muitíssimo, sem fanatismo, tá bem? Sem fanatismo, não precisa ser fanático, não. É se esclarecer, se orientar, compreender, entender e vivenciar. Você falou que a sua netinha já está sendo evangelizada, mas ela tem alguns meses só. Ela ainda é pequenininha, né? Já está... Se não te fosse o Covid, ela estaria lá já na evangelização de bebês, né? Mas com o Covid agora não está podendo ir, mas em casa, né, ela já está com os papaizinhos participando das coisinhas, né? Coisa linda. Que bom, você falou sobre estudo individual, família, evangelização de crianças e jovens. E agora, a pergunta é, o que nós podemos esperar quando nós procuramos um grupo espírita para estudar? Né? Com o que a gente pode contar e o que é fora do escopo, o que pertence a nós? Quais expectativas são realísticas e as que não são? Ótimo. Durante um bom tempo, o Centro Espírita ele não tinha muito apoio para esse tipo de atividade de estudo. Então, o que se fazia eram as reuniões públicas e raramente tinha um estudo mesmo, nem Kardec se estudava. Né? O pessoal ia mais para palestra e prática mediúnica, não é? Exercício da mediunidade. Mas depois, com o tempo, por insistência da espiritualidade, surgiu um primeiro programa de estudo no Rio Grande do Sul para as crianças, que era chamada Evangelização Espírita. Em 1977, a FEB encampou essa ideia e lançou nacionalmente a Campanha Nacional de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil. No ano seguinte, a FEB propôs ao Conselho Federativo Nacional, que reúne os representantes do movimento espírita de todo o Brasil, que aquela campanha nacional fosse transformada em campanha permanente. E a campanha existe até hoje. Então, depois disso, por insistência também da espiritualidade, em 1983, a FEB lançou, também foi iniciativa do Rio Grande do Sul, essa ideia, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Bem, hoje nós temos todo um leque de opções. Existe uma área, e a gente faz a coordenação dessa área no movimento espírita no Brasil, é a área de estudo do espiritismo do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Uma equipe imensa de pessoas
Hoje eu deveria, inclusive, estar reunido com eles, toda quarta nós nos reunimos, e eu pedi a eles para a gente não fazer a reunião hoje para poder estar aqui com vocês. Então, porque o horário coincidiu. Então, nós nos reunimos para deliberar ações. Agora mesmo, recentemente, publicamos no portal da FEB um documento que foi elaborado por esse conjunto de pessoas, participação de pessoas de vários lugares do Brasil, de como orientar o Centro Espírita a realizar isso, uma vez que não está podendo ir abrir o centro para receber as pessoas, em vários lugares, está assim. Então, como fazer estudos online, utilizando as ferramentas da internet? Então, nós elaboramos um documento de várias páginas, orientando, não é, a prática, a didática, a forma de trabalhar essa atividade. Está publicado no portal da FEB, pode ser encontrado por quem tiver desejo de consultar, está bem? Então, é muito importante a gente encontrar no Centro Espírita essa oportunidade do estudo, que a Casa Espírita ofereça isso, que ela ofereça as opções da pessoa ter um estudo da obra básica, da obra de Kardec, ter um estudo sistematizado da doutrina espírita, que trata dos princípios básicos do espiritismo, das leis morais, e faz uma incursão a respeito da mediunidade, preparando já o conhecimento da mediunidade, um estudo, inclusive, da mediunidade, um estudo mais aprofundado do espiritismo, ou para quem nunca foi, está começando, ou gostaria de começar introdução ao estudo do espiritismo, a Casa Espírita pode oferecer esse leque de opções para as pessoas que chegam. Mas também cabe ao indivíduo fazer o seu estudo individual, o seu estudo pessoal, porque ele poderá aprender lá no conjunto, mas uma coisa não substitui a outra, elas são complementares. Daí a importância da disciplina, de estabelecer um momento no dia para ler, para estudar, para meditar, incorporar aqueles conhecimentos na sua prática diária. Há anos que a gente faz a leitura cíclica de Allan Kardec. Terminamos na Revista Espírita 1869 e retornamos para o Livro dos Espíritos. E vamos lendo tudo. Estamos agora, iniciamos hoje a Revista Espírita 1864, deixa eu confirmar aqui se foi essa mesmo, 1863, iniciamos hoje. E assim, iniciamos a releitura, não é? Quando terminar lá em 1869, a gente volta de novo para o Livro dos Espíritos. Todo dia um pouquinho, estudando, meditando, comparando, anotando. E muitas vezes as palestras saem prontas desses estudos. Ótimo. Obrigada por ter mencionado isso, porque realmente a gente vai a vida toda fazer esse ciclo, né? Voltar para o primeiro, continuar isso, e cada vez que a gente volta, como nós somos outra pessoa, nós vemos com outros olhos, entendemos com outro entendimento, então uma renovação, é como se fosse ler um livro diferente, faz uma diferença enorme. Agora, tocando ainda em educação do espírito, mas em reforma íntima, o nosso autoconhecimento, né, proposto na questão 919 por Santo Agostinho, nesse processo de autoconhecimento, nós passamos a conhecer as nossas tendências negativas, né? E aí, se a gente estiver mesmo interessado no progresso espiritual, nós vamos trabalhar na nossa reforma íntima para mudar, tentar mudar essas tendências. E aí, caminhar na direção do progresso espiritual. Você tem falado nas suas palestras recentemente, para nós, sugerido assim, para nós vivermos de uma maneira, assumindo uma conduta que não precise de reforma íntima. Então, como é muito difícil nós mudarmos as nossas tendências negativas, né? Você tem aconselhado, em vez de bater de frente com elas, comer o mingau pelas beiradas. Você tocou isso numa palestra recente que foi muito boa. Então, aí a pergunta, qual a relação entre a nossa inteligência, como seres que realmente querem mudar as emoções, as reações, e o sentimento, que é o que acaba nos controlando, né? E as práticas para nós domarmos essas reações, esses instintos, transformando eles em sentimentos bons e virtudes através do uso da nossa inteligência. Eu não sei se isso é impossível, mas eu sei que você vai falar.
Aí nós teríamos que fazer um resumo do processo evolutivo da criatura, não é? Recomendamos Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, em que ele faz todo esse recorrido e fala de como é que nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo, né, essas potencialidades que Deus, nosso Pai, colocou em nós, em germe, desde aqueles períodos primordiais, nas experiências primitivas, nos reinos inferiores da natureza, até chegar a essa condição que nós estamos agora, que a gente pode chamar de reino nominal, não é? E em caminho, naturalmente, para o desenvolvimento e chegar ao reino angelical. Bem, tudo isso é um processo de conquista ao longo do tempo. E a gente, pelo que a gente entende, não é? Inclusive da leitura de André Luiz, o que primeiro se desenvolve na criatura, a partir das sensações, é o sentimento. E então há um período em que o indivíduo sente, mas não tem capacidade de pensar. Então, ainda está lá no desenvolvimento primário, e isso leva bilhões. Emmanuel, quem coloca isso em A Caminho da Luz, são bilhões de anos para que esse processo ele se desenvolva e se complete. São bilhões de anos. Então é um processo lento, né, de aquisição, através do esforço, das que o indivíduo vai passando por elas e vai acumulando conhecimento, vai acumulando experiência, vai acumulando informações que vão dando condições, então, para o seu desenvolvimento. O sentimento se desenvolve antes. E, em realidade, nós temos a convicção de que o sentimento continua preponderando sempre. Porque Jesus mesmo, ele disse, a boca fala do que está cheio o coração. Ele não disse que a boca fala do que está cheio o cérebro. Mas nós sabemos que a palavra, ela passa por um processo de elaboração mental, não é? Cerebral. Então, a palavra é a vestimenta de uma ideia que se desenvolve no cérebro. Mas onde é que nasce essa ideia? A gente sempre, a ideia nasce no cérebro. No entanto, há indícios, e a ciência vai avançando, e nós temos a convicção de que isso será demonstrado no futuro. Isso é uma convicção geral, isso, de que, de fato, nasce no sentimento. Não é? Por isso é que a boca fala do que está cheio o coração como o órgão representante do sentimento. Então, é importante que a criatura identifique, saiba o que sente, porque é o que sente que vai efetivamente evidenciar o que ela é. Então, quando nós conseguimos trabalhar o sentimento, nós conseguimos, por consequência, trabalhar o que nós pensamos, aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Por isso que André Luiz vai numa inversa fazendo a recomendação para a gente, não é? Para que a gente não sinta o mal. Não sinta o mal. Mas se você ainda sente o mal, então não pense no mal. Mas se você ainda sente e pensa no mal, não fale no mal. Mas se você ainda não consegue controlar isso, você sente, você pensa, você fala, não faça o mal. Mas nós vamos buscar lá na origem. Temos que trabalhar o nosso sentimento. Porque nós acabaremos realizando aquilo que a gente sente. É por isso que é importante perdoar, aceitar o outro como é, compreender o outro. Isso tudo é fundamental, porque a gente vai trabalhando os nossos sentimentos. E são os nossos sentimentos, casados com as vibrações mentais que nós emitimos, que criam a nossa psicosfera. O entorno que está aí, não é? Conosco, que nós levamos por onde nós vamos e que é visível para os espíritos. É o conjunto dos nossos sentimentos com os nossos pensamentos que geram essa vibração ambiente, não é? Como a gente chama a psicosfera pessoal, e a psicosfera que nós formamos no ambiente onde nós estamos, e que, quando há mais de um, ela é formada pelo conjunto das vibrações dessas pessoas. Então, é muito importante trabalhar o nosso sentimento. Como é que nós vamos fazer isso? Há um livro que se chama Educação do Sentimento, do Jazão Camargo, já desencarnou. Nós o conhecemos pessoalmente, estivemos na casa dele umas 2 ou 3 vezes,
uma pessoa maravilhosa, e ele deixou esse legado, vale a pena conhecer, educação do sentimento. É muito importante para nós que estamos querendo fazer esse processo de reforma interior. E compreendamos isso, a Fernanda fez referência. A reforma interior é uma necessidade. E se nós temos necessidade de reforma interior, é porque alguma coisa não está bem, não foi feita direito, por isso é que precisa reformar. Por isso que a chave não é ficar preso à reforma moral. A chave é fazer a reforma moral e não gerar dependência de ter que ficar reformando moralmente quanto tempo? Quantas encarnações pela frente? Então, é preciso dar um passo que o Peixinho, que é presidente da Federação Espírita da Bahia, ele fala sobre isso com muita propriedade. Ele fez uma explanação, e eu vou colocar com as minhas palavras aqui, conforme eu entendi. Não é mais pobre do que ele explica isso, naturalmente. Ele explica muito mais rico. Então, o indivíduo, ele precisa se conscientizar de que é um ser espiritual submetido a uma lei de evolução. E que esse indivíduo é responsável por essa evolução. Não são os outros, não. Nem é Deus o responsável por isso. Nem o anjo da guarda. O responsável por essa evolução é o próprio indivíduo. E não tem como transferir essa responsabilidade para outro, porque ninguém pode fazer a evolução dele por ele. Então é o próprio indivíduo que precisa se conscientizar de que ele é um espírito imortal, submetido a uma lei de evolução, e que ele é responsável por essa evolução. E que ela só vai acontecer quando ele se dedicar a ela, senão não vai acontecer. Aí vai ficar precisando de reforma moral, não sei quanto tempo, em quantas encarnações. Isso eu falo e serve para mim também, né? A gente bota a carapuça, porque a gente precisa sair do processo. Se não sair, é romper o paradigma, não é? Reforma moral é muito importante, mas ela não é a solução do problema, não. Aí você já respondeu a próxima pergunta que eu ia falar, que nós focamos muito no nosso lado sombra, né? E a gente ia progredir muito mais rápido se a gente focasse no nosso lado sol. Então, tem o positivo e o negativo. E tá tudo bem, mas tem aquela coisinha ali que a gente fica focado. Eu tenho tudo isso, mas eu devia sentir gratidão por tudo isso que eu tenho, mas eu não tenho isso. Aí fica focado. Então, a gente fica focado no lado sombra. Se focasse no lado sol, nossa, ia ser um caminho reto mesmo. E apesar de toda a vigilância, né, as preces, o evangelho, a ida ao grupo, estudar no grupo, toda essa conscientização e seguir o espiritismo, nós constantemente nos deixamos levar pela emoção, como você falou, que é a primeira que nos domina, né? E esse sentimento nos tira o foco. Então, eu ia te fazer essa pergunta: como lidar e combater como lidar com e combater com os sentimentos, os pensamentos negativos. E aí você falou, né, que André Luiz dá essa receita de bolo que é muito boa, porque assim a gente está realmente não batendo de frente, mas indo em volta. Se não consegue fazer isso, parte para a segunda camada. Então foi muito bom, já respondeu. Obrigada. Agora, uma outra pergunta sobre a missão do Espiritismo. Então, eu vou ler aqui. A reencarnação e sucessivas vidas na Terra fazem do nosso planeta uma escola para a educação de espíritos. Educar espíritos na Terra dessa forma utiliza a pedagogia de aprender com os próprios erros. E a primeira revelação, que foi Moisés, né, a lei mosaica, tem a sua base nos 10 mandamentos, que estabelecem um mínimo padrão moral para o espírito. São os 10 mandamentos: não faça isso, não faça aquilo, porque a gente ainda só conseguia entender essa linguagem. Cumprir esses mandamentos completamente não é mais do que a simples obrigação do espírito. E a segunda revelação, Mestre Jesus, lei do amor, estabelece um patamar já acima. Perdão ao próximo, né? E o amor, prática do amor e da caridade. E aqui a pergunta: como que o Espiritismo, como terceira revelação, no âmbito local, nacional e mundial, pode contribuir com a aceleração
e evolução dos espíritos na direção da luz. Bem, nós temos realmente um grande desafio. E os desafios, eles são oportunidades para a gente crescer, para a gente se desenvolver. Quanto mais a gente mergulha na busca do conhecimento, mais nós vamos nos fazendo conscientes, mais responsáveis. Geralmente, a gente desenvolve a parte intelectual antes do aspecto moral. E a gente acaba chegando, segundo os espíritos nos explicam, né, no livro dos espíritos, ao desenvolvimento moral pela compreensão, através do raciocínio, das consequências do mal e das vantagens do bem. E passamos a fazer, então, uma opção consciente pelo bem. Aí, esse desafio, nós precisamos enfrentar em algum momento da nossa existência. A oportunidade que nós temos, de fato, é maravilhosa, porque o Espiritismo coloca as coisas de forma tão objetiva para nós, de maneira tão lógica, não é? Que não é difícil de entender. Agora, isso não significa que seja fácil da gente aplicar na nossa vida. Há uma distância entre o entendimento de uma coisa e aquele entendimento se tornar efetivo na vida como prática, como algo incorporado. E esse distanciamento, às vezes, pode ser de séculos, porque depende muito da criatura, não é? Então, o Espiritismo tem essa vantagem de nos trazer a compreensão da lei divina e o entendimento, efetivamente, do que é que nós somos, de onde nós viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui, para onde é que nós vamos, de nós entendermos que nós somos responsáveis por nós mesmos, que nós precisamos assumir essa responsabilidade, porque como vamos ser dignos de ser chamados filhos de Deus se nós não temos responsabilidade sobre nós mesmos? Então, o desafio está nisso, de sair do estado de infância, assumir que nós estamos no estado de juventude rebelde, mas que nós podemos sair dessa condição para alcançar a maturidade efetiva, não é? Da criatura, que é o que nossa própria consciência espera de nós, para nos fazermos cada vez mais úteis. Então, o Espiritismo vai trazer essa grande contribuição para acelerar o processo evolutivo pela conscientização da criatura. É aí onde tem a grande contribuição. E pelo fato do Espiritismo nos apresentar a verdade. Opa, calma aí. Agora você está falando alguma coisa que é meio complicada, não é não? Vamos lá, o que é a verdade? O próprio Kardec disse que não pode usar fora da verdade nossa salvação, porque esse negócio da verdade é muito complicada, e as pessoas, cada um acha que tem a sua, e porque por causa disso fica brigando uns com os outros, e fora da verdade nossa salvação seria igual fora da igreja nossa salvação, tá? Realmente Kardec colocou dessa maneira. Mas nós não podemos esquecer que Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará, vos fará livre. E então Kardec vai trazer a chave. O próprio Kardec traz a chave, que ele vai seguir examinando o assunto e vai nos colocar qual é a condição para a salvação dentro do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Correto isso? Uhum. Muito bem. Então, o que é a verdade? Pensa lá, o que é a verdade? Lógico que nós vamos continuar aprofundando isso. A verdade, ela é absoluta, relativa à nossa capacidade de entender a verdade, não é? Nós é que temos essa relatividade de compreensão. Por isso é que nos parece que a verdade é relativa. Ela não é, não. Quando é verdade, ela é absoluta. Então, o que nós podemos entender até agora, dentro da nossa limitação evolutiva, é que a verdade é o bem do próximo. Uhum. Está bem? Conhecereis a verdade vos fará livres. Olha só, o que é que nos liberta?
é nós sermos úteis ao semelhante. Isso é o que nos liberta. Então, até agora, o que nós podemos entender é o que Kardec tem toda a razão. Fora da caridade não há salvação. Porque é só na prática do bem em favor do próximo é que nós praticamos a verdade e nos libertamos. Como Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Porque a gente fica esperando que a verdade seja alguma coisa só no campo intelectual. Estamos tão habituados a medir o QI por essa, mas já temos conhecimentos que dizem que nós não temos só o QI, nós temos outros quocientes também que precisam ser considerados, que o sentimento tem um papel fundamental, não é? Tem o psicológico aí na coisa toda, mas tem também a questão, não é, do sentimento, da emoção. Então, o Espiritismo dá essa grande contribuição nesse sentido, e a gente diria, né, as pessoas poderiam comentar, mas não é o consolo, não? Não é por causa do consolo? Lógico que sim, que o consolo ele é fundamental e nós precisamos exercitar isso, inclusive na casa espírita é preciso acolher a criatura que chega, consolar, depois é que vem o esclarecimento. Aí o esclarecimento promove o consolo definitivo, pelo conhecimento, que vai levar a criatura a uma transformação, não é, pela educação moral que ela realiza, e a sua integração no processo do bem que a liberta. Não é? Então, esse indivíduo depois, ele vai para a quarta etapa, olha. Primeiro, acolhimento, consolo, esclarecimento, ele vai para a quarta etapa, que é a orientação. Jesus cumpria todas as etapas, de acordo com o indivíduo. Com os discípulos ele fazia a orientação. Com o povo, no máximo, ele chegava na terceira etapa. Tá bem? Mas com os discípulos ele ia para a orientação, porque a orientação é para quem vai trabalhar no processo, que já se conscientizou que pode ser servidor no campo do Cristo. Então, a gente, quando realmente se orienta, nós nos integramos no processo já de realização em favor do semelhante, que está ao alcance de todos. Mas é preciso ter a maturidade para isso. E Kardec chama isso de maturidade do sentido moral, ou do senso moral, que não importa a idade da criatura, não importa a sua condição social, econômica, ou intelectual, não depende de nada disso. Depende realmente de um grau de maturidade que o indivíduo compreende a lei divina e tem condições de agir conforme a proposta dessa lei divina. Essa é a grande contribuição que o Espiritismo pode dar para o avanço, o progresso da humanidade. Saímos daquilo que você estava falando, Fernanda, do lado sombra, para nós nos agarrarmos a esse lado efetivamente mais iluminado, porque, na verdade, todos nós temos que nos iluminar. Eu vou agora citar um livro, que é Voltei, do Frederick Figner, irmão Jacó, que foi o primeiro livro espírita escrito por um espírito espírita destinado ao público espírita. Esse livro ele é de leitura obrigatória para nós que somos espíritas. É um livrinho muito fininho, mas ele fala desse processo de iluminação da criatura. E o que é que nós vamos fazer para nos iluminar? Não vou falar porque é preciso ler o livrinho para a gente entender, tá bem? Obrigada. Eu gostei muito dessa sua metáfora, né? E eu vejo, assim, o Espiritismo, recentemente estava pensando nisso, é como se a humanidade tivesse perdida na floresta e o Espiritismo foi um GPS que diz, você veio daqui, você está indo para aqui e isso é você. Porque nós agora, depois de Kardec, né, que deixou a obra pronta e completa, nós nos entendemos e entendemos a nossa jornada. Então, a comparação seria assim, como se fosse um GPS. Então, Carlos, assim como as suas últimas palavras, né, fechando, eu pediria para você nos deixar uma mensagem para nós, trabalhadores do movimento espírita aqui no exterior, que tem muitas pessoas que estão nos assistindo, como eu falei, tem gente na Austrália, que falou que ia estar, tem gente na Europa, talvez eles vão ver a gravação, porque são 2h30 da manhã lá, mas tem pessoas no Canadá, tem pessoas no Havaí, tem pessoas no Brasil,
Então, que mensagem você deixa para a nossa comunidade de trabalhadores do movimento espírita aqui no exterior e também os frequentadores, né, que procuram os grupos buscando a luz em um ambiente tão diferente do coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Isso faz muita diferença. Uhum. Bem diferente. No Brasil, a gente tem um grupo espírita em cada esquina, tem um ambiente espírita. E aqui é bem diferente. Assim, no exterior, é bem diferente. Tem toda a fonte de estudo, tudo. Então, a gente queria ouvir a sua mensagem. Nós nos lembramos de Leon Denis. Ele afirmou que foi inspirado por Kardec para escrever um livro chamado O Espiritismo e o Gênio Celta. O Gênio Celta e o Espiritismo. E ali, ele, num dado momento, afirma que ele identificava que as luzes da revelação, elas saíam da Europa em direção à América. E isto é de acordo com a revelação que a gente vai receber depois, e que está registrado em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e em outros textos, de que o Brasil tem uma tarefa. O Brasil recebeu uma tarefa, não significa que vá cumprir, mas recebeu uma tarefa. Como todo país tem sua tarefa. E a tarefa do Brasil seria recepcionar a árvore do Evangelho, que estava transitoriamente passando pela França, e que já tinha sido recebida lá atrás, não é? Pelo povo hebreu, e que agora essa árvore do Evangelho, ela estaria no Brasil, e que o Brasil tinha a missão, a tarefa, de levar essa árvore do Evangelho para todo mundo outra vez. Como naquela época inicial os hebreus tinham a missão de espalhar a ideia do Deus único, o Brasil agora tinha, né, os brasileiros tínhamos a tarefa de levar essa mensagem do Cristo para toda a humanidade. Ismael assumiu, então, essa responsabilidade, o Cristo deu uma bandeira para ele e ele inscreveu na bandeira Deus, Cristo e Caridade. E nós, então, reencarnamos no Brasil, naturalmente vivemos já em outros lugares, não é? É muito difícil que a gente tenha sempre vivido no Brasil. O período que o Brasil não existia, a gente já estava reencarnando no planeta. Então, é natural que a gente tenha reencarnado pela Europa, não é? Pela Ásia, pelos outros continentes anteriormente. Então, nós, na verdade, estamos numa condição de brasileiro, ou de europeu, ou de norte-americano, ou de asiático. Estamos, porque, na realidade, nós somos cidadãos do universo. E agora, nesse momento, e isso é explicado, não é? O Chico também faz um comentário muito interessante sobre isso, no momento de trazer essa árvore do Evangelho da França para o Brasil, milhares de franceses desencarnando lá vieram reencarnar no Brasil. Então, para dar continuidade à tarefa que haviam assumido, cada individualidade tinha assumido com Cristo. E a partir, então, daquele momento que o Brasil recebeu essa tarefa, ele estava com um desafio que poderia ser cumprido ou não. E é lógico, não é, que toda missão ela vai contar com os contraditores, com os que não concordam, com os que são contra, com os que se metem dentro dela para implodi-la, né? E essas coisas assim que acontecem. Que o indivíduo que se diz espírita, mas o comportamento não é, porque ele está causando confusão, critica todo mundo, diz que é o dono da verdade, só ele é que sabe, né? Os outros todos estão enganados, e critica as instituições, né? Quer desmerecer o trabalho dos outros, porque ele é o iluminado. Então, esse é um indivíduo que claramente está ali para perturbar, não é? E infelizmente, existe isso. E então, todas essas contradições se apresentam dentro porque está, inclusive, numa lição muito interessante de Emmanuel, que se chama O Joio. Aqui é a lição 107 do livrinho Vinha de Luz, O Joio. Quando Emmanuel faz uma análise maravilhosa
né, examinando aquela passagem, deixar crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi ao ceifeiro, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. E durante a análise de Emmanuel, ele vai dizer que o joio se transubstancia em trigo. Então é por isso que é permitido que os indivíduos recebam a oportunidade de conhecer a luz e de fazer uma opção consciente por ela. Mas às vezes o indivíduo nasce comprometido em querer jogar sombra sobre a luz, não é? E prejudicar. Mas a de todos nós não é apenas do brasileiro, a tarefa é de todo aquele que vá se ligando ao evangelho, é por isso que é para espalhar o evangelho para o mundo todo, não é, para toda a terra, porque o evangelho traz aquilo que o Cristo colocou, a verdade. E o Espiritismo, então, vem nos trazer de maneira cristalina essa verdade para a salvação de toda a humanidade. Ou seja, que a maior parte da humanidade possa caminhar nessa fase, então, de entrada para a regeneração, possa acompanhar esse progresso do planeta. Mas haverá aqueles recalcitrantes que naturalmente não acompanharão, como já aconteceu no passado com os exilados de Capela, que está examinado no livro de Emmanuel, A Caminho da Luz. Não é? Então, o Brasil tem essa tarefa. Olha só, eu faço até uma brincadeira. Tem 1,3 bilhão de chineses no mundo, não é? E quantos brasileiros? 270 milhões? Não chega a 300 milhões? Só que você vai por aí, para todo lugar você vê chinês. Mas para onde você vai, você vê brasileiro também. É uma coisa impressionante. A gente viaja muito, minha mulher é diplomata, moramos em vários países, e já teve lugares onde a gente estava, a gente dizia assim, aqui nós não vamos encontrar nenhum brasileiro. Não levava nem 10, 15 minutos. E já estávamos encontrando brasileiro. Então, parece que é da natureza do brasileiro, não é? Ir para fora, sair, viajar, estar nos lugares. E, então, há muitos espíritas com esse compromisso de levar a mensagem. Mas vamos entender uma coisa muito claramente. Não é porque tem o compromisso que ele está cumprido. Está bem isso? Está. Tem o compromisso e é preciso cumpri-lo para que ele se efetive. Então, é preciso conhecer o Espiritismo, fazer o esforço, renunciar muitas vezes, para poder se dedicar ao estudo, ao conhecimento. Porque, efetivamente, nós só conseguiremos divulgar essa mensagem com a nossa própria vida, sendo cartas vivas do Evangelho, como Paulo recomendava, como ele orientou. Não adianta usar palavras simplesmente, porque as palavras podem até comover, mas é o exemplo que arrasta. É da sabedoria popular. Então, nós temos um grande compromisso. Então, se o espírita brasileiro está fora do país e se sente comprometido com a tarefa e quer cumprir essa tarefa, vai precisar viver a mensagem. Não é para ensinar para os outros viverem a mensagem, é para viver, porque aí nós cumprimos o nosso papel. Se nós não fizermos isso, nós estaremos fadados a fracassar no nosso compromisso. Nós sabemos que o povo hebreu, com todas as suas dificuldades, cumpriu a sua tarefa de levar a ideia do Deus único, tanto é que ela está espalhada pelo mundo todo, a ideia do Deus único. E nós, brasileiros agora, vamos conseguir efetivamente implantar a árvore do Evangelho no planeta todo? Tudo vai depender do nosso esforço, da nossa dedicação, compreendendo que nós não somos privilegiados, nenhum de nós. Nós, sim, estamos comprometidos, porque lá no passado tivemos oportunidades e não soubemos aproveitar. E agora nós pedimos, ó Senhor, dá-me mais uma chance, agora eu prometo que eu vou cumprir. E aí a pergunta que a gente tem que fazer para a nossa própria consciência, estamos cumprindo? Então, se nós sentimos que temos essa responsabilidade, vamos fazer de tal forma que haja entendimento entre todos, que haja união entre as pessoas, que o nosso trabalho seja unificado. Não sigamos os que estão gritando à margem do caminho, olha, é por aqui, é por aqui. Estejamos atentos. Godinho, presidente da FEB, vou citá-lo pela segunda vez hoje, não é? Ele usa uma imagem muito interessante. Ele diz, o Cristo
é uma luz. Então, o compromisso com Cristo é um compromisso iluminado, tem uma luz que nos guia para chegar lá. Basta a gente efetivamente estar atento. No entanto, quando a gente começa a caminhar na direção daquela luz, começa a aparecer os pirilampos. Né? E os pirilampos estão tão pertinho que às vezes distrai a gente tira o foco da luz e começa a prestar atenção nos pirilampos. Às vezes se sente incomodado com os pirilampos, se distrai, sai do rumo, a hora que vê, está lá não sei onde, a luz está lá, indicando o caminho, a gente está lá não sei aonde, perdido, desorientado, sem nem saber mais qual é o rumo, por causa dos pirilampos, que a gente deu importância para os pirilampos. Então, bastante atenção, porque tem pirilampo para todo lado. O foco é um só. Então, com quem é que nós temos o compromisso? A gente costuma dizer o seguinte, há essa onda, inclusive, aí pela internet, me perdoe, não é? Pode até me chamar de retrógrado, mas é uma reflexão que a gente faz. Uma vez um companheiro chegou e me disse assim, eu estou te seguindo. Aí eu digo assim, tá me seguindo? Mas eu não tinha percebido. Não, eu estou falando nas redes sociais. Eu falei, é mesmo? Eu sigo você nas redes sociais. Eu falei, meu irmão, me perdoe. Falou, mas por que você está pedindo perdão? Eu falei, porque o que eu fiz para você me seguir? Não é? Você está lá no Facebook. Poxa, eu nem lembrava que tinha uma conta lá no Facebook. E eu estou te seguindo lá. Eu falei, meu irmão, vamos fazer uma coisa. Me perdoe, viu? Eu acho que eu vou cancelar essa conta. Porque, na verdade, nós dois temos que seguir o Cristo, não é? O sujeito nunca mais falou comigo. Então, muito cuidado. Nós estamos trabalhando para o Cristo. Nós não estamos trabalhando para os oradores que brilham aí, não é que esse brilho fugaz que vai passar. Não, nós estamos trabalhando para presidente de centro, nós não estamos trabalhando para as pessoas, ou para seguir essas pessoas. Nós estamos para servir em nome do Cristo. E nós já temos um modelo e guia. Está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Nós não precisamos de outro modelo e guia. Então, muito cuidado com essa onda de ficar adorando fulano, amando o cicrano, que fala tão bonito, que faz não sei o quê, que tem não sei o quê. Porque isso tudo pode ser pirilampo para nos desviar, se não for um exemplo seguro para a gente seguir. Porque nós já temos o nosso modelo e guia, que efetivamente é Jesus. Bom, a educação do espírito implica efetivamente uma assunção de responsabilidades, né? E esse é um desafio muito grande. Então, a gente pede até desculpa se em alguns momentos a gente foi duro na palestra, mas, ou aqui no colóquio, né, que a gente está tendo, porque em realidade a gente precisa colocar a coisa como ela é de fato quando trata desse assunto. A educação do espírito implica em responsabilidade. E o espírito a ser educado é o meu. Então, a minha responsabilidade é a educação do meu próprio espírito. Se eu puder contribuir com a educação de outros, não é, pela oportunidade que a vida nos brinda, olha que excelente, não é, que ótimo. Mas a educação do espírito dele, quem vai fazer é ele. Do seu é você. Não há outro indivíduo que possa realizar isso. Então, o nosso convite é nós nos apoiarmos nessa tarefa, que é hercúlea, mas que nós realizaremos. E cresceremos e nos faremos mais desenvolvidos, maiores, nesse esforço de construção da nossa própria educação do espírito. As suas palavras tocam fundo, a gratidão imensa por você compartilhar o seu tempo com a gente, a mensagem tão importante e todo esse aprendizado. E eu rezo a Deus para que nós possamos assimilar, refletir nisso e colocar em prática, que é a segunda parte. Assistir a palestra, sendo o primeiro 50%, mas as nossas ações é que vão ficar. Então, eu agradeço muito, em nome de todos que te ouviram e ainda vão te ouvir, eu falo por muitos, pela nossa gratidão de você compartilhar essa mensagem hoje, e eu tenho visto, né, não estou te seguindo, mas tenho visto seu trabalho há 26 anos, a sua seriedade, a sua conduta, e principalmente o ESD,
que é adotado por grupos do mundo todo há 30 anos e como ele é bem sucedido. Então, muito obrigada por tudo isso. E para fechar, abusando mais um pouquinho de você, se você puder fazer uma prece para a gente fechar essa live. Obrigado, Fernanda. A nossa gratidão pela oportunidade de estar com vocês e a todos que acompanharam pela sua atenção. Então, nós vamos agora fazer a prece conforme a Fernanda nos convidou. Divino Mestre Jesus, nosso agradecimento, Senhor, por essa oportunidade em que os bons amigos espirituais nos auxiliam na busca do entendimento, da proposta que o Espiritismo nos oferece, na revivescência da Tua mensagem de amor e luz. Vibramos, Senhor, agradecidos a Deus nosso Pai pela bênção da vida, pelas oportunidades renovadas que Ele nos oferece nas múltiplas reencarnações para o nosso despertar quanto à realidade espiritual e a necessidade do nosso esforço consciente no caminho do bem por opção própria. Agradecemos, Senhor, a bênção da amizade, da família, a bênção de podermos contar com centros espíritas que se vão acendendo como oásis de luz nos diversos pontos do nosso planeta. Agradecimento, Senhor, por encontrarmos fora do Espiritismo pessoas que trabalham pelo bem da humanidade, que se dedicam ao progresso, ao esclarecimento das pessoas. Agradecimento, Senhor, por tantas pessoas hoje que estão dedicadas ao bem do próximo, a assistir os que se encontram em situação de miséria, muitas vezes, de isolamento, de privação. Agradecemos, Senhor, porque estamos recebendo no planeta os espíritos que vêm de mundos a cooperar na fase da transição. Agradecimento, Senhor, por tudo que nós temos recebido. E aqui, neste momento de oração, seguindo o exemplo de André Luiz, nos comprometemos, Senhor, contigo, para o esforço necessário para seguirmos no caminho que tu nos indicastes e nos fazermos discípulos teus neste momento tão importante da transformação do nosso planeta em mundo de regeneração. Queremos, Senhor, ser úteis, cooperar, efetivamente servir, e nos encontramos ainda tão limitados em função de nossas imperfeições, mas temos a esperança de poder honrar o compromisso que assumimos contigo. Auxilia-nos nesse propósito, Senhor. Como aquele indivíduo que lhe perguntastes, tu crês? Tens fé? E ele disse, sim, Senhor, mas auxilia-me na minha incredulidade. Então, Senhor, auxilia-nos para que possamos superar as nossas limitações e efetivamente nos integrarmos de maneira definitiva na tua seara de amor e luz. Oramos por todos os que acompanham esse momento, por seus familiares. Oramos pelo Centro Espírita ou centros espíritas em Houston que nos recebem. Oramos pelo movimento espírita no Texas, nos Estados Unidos e em todo o mundo. Oramos, Senhor, por todas as pessoas de bem que trabalham pelo bem da humanidade. E pedimos, ó Jesus, pelos irmãos equivocados, desorientados, que ainda têm esperanças de causar transtornos
e atrasar o processo evolutivo da humanidade. Sentimos lástima, Senhor, mas sabemos que também eles são filhos de Deus e que receberão a oportunidade de despertar em algum momento e de se integrarem também na tua seara de amor, em algum lugar para onde naturalmente se encaminharão por afinidade. Graças te damos, Senhor, que as tuas bênçãos permaneçam conosco. Graças damos a Deus, nosso Pai. Obrigada, Carlos. Agradecemos mais uma vez pela sua presença, por deixar de ir para a reunião para estar aqui com a gente. A gente agradece muito, falo por muitos. E essa mensagem vai continuar, muitas pessoas vão ser beneficiadas. Muito obrigada. E boa noite a vocês que nos acompanharam até agora, onde vocês estiverem. Aqui vai o nosso amor. Beijos a todos. Fiquem conosco e até a próxima. Abraço virtual para todo mundo. O Geraldo inventou isso, né? Então, a gente não te segue, mas a gente vai vibrar por você para que você continue nesse caminho de luz, aonde você for. Estamos conectados pelo coração e pelo amor. Juntos ao encontro do Cristo. Muita paz para todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Um abraço para todos. Boa noite.